Esse é o maior erro das clínicas odontológicas na hora de gravar conteúdo para o Instagram. Olá, meu nome é Fernanda Fael, eu sou cofundadora aqui da Advance. Nós somos uma assessoria comercial especializada em clínicas odontológicas. Atendemos clínicas odontológicas de todo o Brasil. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, clica aqui no link abaixo. Vamos nessa. Qual o maior erro hoje das clínicas odontológicas que gravam conteúdo para o Instagram? A maioria delas grava o conteúdo centrado na clínica, centrado no expert, no dentista. Vocês falam demais de você, demais da clínica e pouco do paciente. O conteúdo que gera o maior nível de envolvimento e atenção é aquele que fala do paciente e não da clínica. E por que isso? Existe uma explicação psicológica para que isso funcione melhor. Essa explicação é muito simples de ser entendida. É o seguinte: o assunto preferido de todo mundo é a si próprio. Seu assunto preferido é você, meu assunto preferido sou eu, o assunto preferido da sua mãe é sua mãe, o assunto preferido do seu irmão é seu irmão. Quando você grava o vídeo falando do paciente, da jornada de vida dele, dos problemas, das dores, dos desejos dele, naturalmente ele presta mais atenção porque você está falando dele. Então, quando você tem uma comunicação centrada no paciente, em vez de centrada na sua clínica, em vez de centrada em você mesmo, eu tenho graduação de não sei o que, o paciente não quer saber disso, não tá nem aí. O ser humano é egocêntrico. Ele quer saber de si mesmo. Quando você começar a falar mais do paciente, você vai começar a atrair mais gente. Seu custo por lead vai cair com o mesmo investimento que você tem. Ou seja, você vai gerar um volume maior de pessoas entrando em contato sem precisar aumentar seu investimento. Você vai gerar um volume maior de taxa de resposta, ou seja, a pessoa entra em contato e ela te atende e ela te responde. Não tô dizendo que todo mundo vai atender, pelo amor de Deus, né? As pessoas têm trabalho, né? Têm ocupações. A maioria vai continuar sem atender, mas a gente aumenta o percentual de pessoas que vai ser receptiva à mensagem da sua secretária. Aumentamos também indiretamente as métricas do comercial de maneira geral, então taxa de agendamento, taxa de comparecimento também, esse meio de campo aí a gente também consegue gerar uma melhoria através desse tipo de comunicação centrada no paciente em vez de ser centrado em você, em vez de ser centrado na sua clínica, na sua tecnologia. Não tô dizendo, contudo, que você não deva falar de você. Tem que falar sim, só não vai ser o centro da atenção. Apenas isso. Em vez de você ser o centro é o paciente. Se você já estudou um pouco de técnica de socialização, técnica de paquera até, envolve muito disso. Quando você quer conquistar uma pessoa, independente do tipo de conquista que você esteja fazendo, a forma mais fácil de executar isso é focar toda a comunicação, todo o bate-papo na pessoa. Quando ela menos espera, ela tá despida, entre aspas, na sua frente e ela não sabe nada sobre você. É aí que a curiosidade começa. Você sabe muito sobre ela, ela não sabe nada sobre você. Então o que acontece é que essa pessoa se sente vulnerável, ela se sente mais conectada com você, ela sente mais curiosidade por saber quem você é, que ela se sentiu entendida por você. Essa mesma técnica você consegue utilizar, ou melhor, sua CRC consegue utilizar a nível do atendimento, do agendamento. Na hora que ela vai agendar, se ela concentra a comunicação dela toda em falar do paciente e não da clínica, a maioria fala o quê? Da clínica. Oi, tudo bem? Aqui a gente atende, faz isso, faz aquilo, ninguém quer saber. Agora, no áudio ou na mensagem de texto, se você começa a falar aquilo que você já sabe sobre o paciente, repita de volta para ele. Tem até alguns vídeos aqui no perfil do Instagram falando sobre o método RAP, que é repetir, afirmar, perguntar. Eu ensino você a utilizar essa metodologia que gera justamente essa atenção, aumenta o grau de atenção da pessoa. Ela é mais voltada pro comercial, tá? Mas a questão toda é essa. O grande erro das clínicas é que elas focam muito em si mesmas. E natural, né? Todo ser humano é um pouco ou bastante egocêntrico, faz sentido. Até porque você tá querendo se vender. Só que esse é o conceito antigo de venda. A secretária ficar falando de você, ficar falando do produto, é o conceito antigo. Você tá na ala do telemarketing. O tipo de processo de venda que funciona bem hoje é uma venda consultiva. Desde o momento que você tá gravando o vídeo até o momento que a pessoa tá com a CRC, até o momento que ela entra em avaliação e passa ali pelo processo de avaliação e recebe o plano de tratamento. Então, a venda consultiva é aquela que a gente se concentra, em primeiro lugar, em entender a pessoa que tá ali na nossa frente. Antes de tentar dar qualquer passo à frente com essa pessoa, você se concentra em entender ela. No momento
momento que você entende ela, você tem as ferramentas para falar sobre ela. E falando sobre ela, você prende a atenção dessa pessoa. Então, quanto mais você conseguir fazer o assunto ser o paciente, mais fácil você vai chamar a atenção. Quando, Fernanda, que eu vou falar sobre mim mesmo? Quando que eu vou falar sobre a clínica? Você vai intercalar 70% da produção de conteúdo falando do paciente. Aí vai ter uma incisão ali, uma breve incisão falando de você da clínica. E digo mais, o vídeo pode estar falando do início ao fim do paciente, sem falar muito nem do procedimento. Você fala só que você vai resolver a situação e acabou. Clica aqui embaixo e vem entrar em contato. Tem vídeo desse tipo que funciona muito bem, no sentido de gerar, ó, volume de lead interessado e conectado com você, com uma boa taxa de resposta, uma boa taxa de agendamento, comparecimento, isso se a secretária estiver bem treinada. Então, assim, o resultado dentro da internet, trazendo para um âmbito mais global agora, ele depende de muitos fatores. Não adianta você meter um tráfego ali, pronto, tá tudo resolvido. Não adianta também, não, vou produzir conteúdo aqui, pronto, tá tudo resolvido. Não adianta também, vou treinar a secretária, tá tudo resolvido. Tem que ter essas 3 ferramentas aí, o tráfego para poder gerar demanda, bons anúncios para gerar boa demanda, porque o que vai definir a qualidade do lead. Lembrando, né, já repeti isso 1 milhão de vezes, mas mais uma vez, lembrando, qualidade do lead quem define é você, não é o gestor de tráfego. Qualidade do lead, 90% você, tá? Claro que tem os 10% lá do gestor de tráfego. Mas qualidade do lead, 90% quem vai definir é a qualidade da sua comunicação, é o seu anúncio, é o seu vídeo, tá? Então, tráfego para gerar demanda, vídeo para ajudar o tráfego a gerar uma demanda de qualidade e uma CRC, uma pré-venda muito bem treinada, com a comunicação e tudo, desde o início, do início até o fim. Comunicação centrada, 90% centrada no paciente e não em você e não na sua clínica. Se você quiser entender melhor como é que funciona esse modelo de comunicação centrada no paciente, clique aqui no link abaixo, venha participar da nossa consultoria gratuita. Aqui na Advance, a primeira consultoria é um presente nosso para você. É claro que a gente faz uma seleção para entender quem tem mais probabilidade da gente conseguir gerar resultado com essa consultoria. Ficou interessado? Clique aqui no botão abaixo, faça seu cadastro, deixa as informações para já adiantar, a gente já começar a entender qual é seu cenário e vem bater um papo aqui com a gente.